Eu tenho 42 anos, minha mama não dói, eu não sinto nada palpável. É você que tem que fazer mamografia. Quais são os sinais precoces de câncer de mama que as mulheres devem estar atentas no seu dia a dia? Ótima pergunta. Geralmente nódulos palpáveis, mas eu preciso gastar um tempo aqui para não assustar as pessoas. A maioria dos nódulos não é câncer de mama. Uhum. Porém, todo nódulo palpável, toda área palpável, ou seja, a mulher não sentia algo na mama, passou a sentir. Passou a menstruação, a mama ficou mais flácida e aquela área continuou ali. Mais 3 semanas, aquela área continua ali. Tem que ser avaliada. Tem que ser investigado. Então, o principal sintoma do câncer de mama é a área palpável. Uhum. Daí existem outros que são menos específicos, como, por exemplo, a retração do bico do peito, que a gente chama de papila. Um dia você tinha a papila para fora, outro dia você tem a papila para dentro, tem que ser investigado. Uhum. Retração da pele da mama. Um dia a sua mama estava normal, outro dia parece que a pele foi para dentro. Mas de um dia para o outro isso pode acontecer? Não, geralmente vem a área palpável. A área palpável, isso também já é uma questão de precocidade de observação. No Brasil, nós temos 3 tipos de câncer de mama. Uhum. O tumor que não é palpável, o tumor que é palpável e o tumor que é visível. Estou falando de saúde pública. Tá. É por isso que hoje eu acho que Outubro Rosa não adianta só falar de mamografia. Uhum. Porque eu tenho milhares de mulheres que têm tumores visíveis na mama, que ela sabe o que é e que elas não têm diagnóstico. Que vai direto para biópsia, né, Daniel? Mas não acha. O ideal é. Entendi. Porque Sim. assim, não vai se perder tempo. Qual é a situação do Brasil hoje? Porque acabei de falar de mamografia. O Brasil faz mamografia a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Não é o ideal. O ideal é a partir dos 40. Ok. Se eu tiver a caneta do Ministério da Saúde na minha mão, continua com a mamografia bienal a partir dos 50 anos, que por enquanto o que tem tá bom. É o que tem. E vai caçar mulheres com tumores palpáveis e tumores visíveis. Entendi. Agentes que vão de saúde. encurtar totalmente o caminho. Agentes de saúde. Perfeito. Rio de Janeiro, áreas remotas, difíceis de entrar. Tem uma agente de saúde do Programa Saúde da Família ali. Perfeito. De porta em porta. Dona Maria, posso examinar a mama da senhora? Opa, biópsia. Então, mamografia alterada, tumor palpável e tumor visível, biópsia. Se possível, já com imunohistoquímica. Daí, centro oncológico, tratamento. Você pula uma etapa que para essas mulheres é fundamental. Fura a fila. Exatamente. Suspeição, alta suspeição. Se a caneta estivesse na minha mão, a conduta seria essa. E também criar, né? Eu tive uma vez, fui dar palestra numa cidade, se eu não me engano, era Petrolina, e eu fiquei num hotel que era divisa literal de um rio que dividia Petrolina com Juazeiro do Norte. Literal. Tanto que eu falei, do outro lado é Bahia, desse lado aqui, falei, tá. E aí, de repente, eu tô lá, eu tava na janela olhando aquele... Rio São Francisco, né? Rio São Francisco. Tava olhando aquele rio e, tipo assim, esperando que eu ia almoçar no lugar e ia ver o negócio das frutas ali do São Francisco. Tava toda felizinha olhando aquele rio, foi coisa interessante, né? Aí, daqui a pouco, passou um ônibus, mas um ônibus como se fosse um ônibus desses maravilhosos, dos sertanejos. Mas era um ônibus rosa, lindo, tocando músicas maravilhosas de Dana Summer, uma coisa assim. Aí eu interfonei no hotel, falei, o que é isso que está passando aí? É o ônibus para pegar as mulheres para irem fazer mamografia. Eu falei, é sério? É. Aí eu falei, que coisa mais linda. Eu falei, queria ver esse ônibus. Aí ela falou assim, peraí um instantinho, doutora, pere aí, vou tentar para a senhora. Aí tentou, desci. Você entrava no ônibus, tinha um salão de cabeleireiros, tinha manicures, porque aquilo se viu que convencia as mulheres a ir para o exame. É o carinho convencendo a ação. Estratégia. Exatamente. E aí, eu só sei que eu fui pesquisando. Foi na manicure? Não fui na manicure porque eu não ia pegar a vaga das mulheres. Eu cheguei lá e falei, que coisa linda, também quero fazer, mas não vou. Eu ainda falei, não se preocupe, eu não vou roubar o lugar de vocês. E aí eu fui pesquisando, falei, não, é prefeitura? Não. Não, doutora, quem faz isso há mais de 10 anos chama-se Ivete Sangalo. É a cara dela. E eu não sabia disso. É a cara dela. Né? Então aquilo já vem. E aí você vê uma coisa simples, né? Feita de iniciativa privada. Terceiro setor.
E funciona. Olha como isso é interessante. A felicidade daquelas mulheres indo fazer o exame que tinham medo. Aí, quando vai fazer o cabelo e a unha, vamos fazer. Mas isso que você está falando é muito valioso. Muito valioso. Porque eu vou adiante na Eu já estratégia. gostava de Ivete, É o- tá? Mas eu aprendi a Eu admirá-la. amo a Ivete. Exato. Ela é forte. Ela é o terceiro setor cuidando da população. Mas isso é muito importante. Sem nunca ter falado. Mas, né? primeiro isso, mas assim, o mais importante é, as pessoas acham que o político que está ali, ele tem que fazer tudo. Talvez ele tivesse, mas ele não consegue. Exatamente. Então eu, civil, e tenho a ideia, ou tenho o dinheiro, ou tem tenho a a ciência, possibilidade. pega na mão dele e fala assim, deixa eu te ajudar. Exatamente. Porque a população precisa da gente. Exatamente. É do político, é do médico, é do profissional da saúde, ou é do empresário, ou da Ivete É Sangalo. de todo mundo. Ah, fantástico, Exatamente. sensacional. Por mais iniciativas. Assim. Sensacional. Então eu achei isso tão bacana. Sabe? E o ônibus lindo. Realmente lindo. Cistos na mama podem ser sinal de câncer? Essa pergunta é fantástica. Porque o achado mais frequente da mama feminina é o cisto. Cisto. O cisto, quando de fato é um cisto, ele não é câncer, não vira câncer, não precisa operar, não precisa tirar, não precisa fazer nada, esquece que existe. Deixa ele lá. Larga lá. Ah, mas ele tá me incomodando. Tá, então vamos esvaziar. Uhum. Tô falando de cisto simples. A maioria dos achados ultrassonográficos, principalmente de mulheres jovens, abaixo dos 40 anos, são de cistos mamários. Sim. Que não são nada, mas que geram pânico. Porque ninguém quer achar nada na mama. Uhum. Óbvio. É um cisto? Relaxa. Nunca vai virar outra coisa. Nunca vai virar. Você é enfático. Nunca vai virar. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina. Cisto não vira câncer. Ponto. 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 É verdade que tumores malignos na mama não causam dor? É verdade. É verdade. É por isso. E essa pergunta é boa porque ela já me traz uma outra informação pertinente. Toda mulher que tem mama terá dor na mama em algum momento da vida. Sim. Não tem como. Não. Em algum Até momento. pré-menstrual. Que seja pré-menstrual ou que seja por conta... Olha que interessante. Mulheres depois dos 50 anos, pós-menopausa, as mamas ficam um pouco mais flácidas. Uhum. O próprio dia a dia com essas mamas balançando machucam a mama e trazem dor aqui nos quadrantes superiores. Então, dor na mama é comum na vida da mulher. Então, dor na mama não é câncer de mama. Ah, mas eu tive um câncer de mama que doía. Tudo bem, talvez um tumor mais avançado. Que dá necrose, pode dar dor. Pode dar dor, pode acometer a pele, pode repuxar, mas Uhum. câncer não dói. Exatamente. Câncer não dói. Câncer não dói. É por isso que eu tenho 42 anos, minha mama não dói, eu não sinto nada palpável. É você que tem que fazer mamografia. Você entendeu? Exatamente. Porque as mulheres querem se Claro. convencer que elas não precisam fazer mamografia. Mas eu não sinto nada, não tenho nem dor. É você. Exatamente. Porque é rastreamento mamográfico. Buscar mulheres saudáveis e assintomáticas, fazer diagnóstico pequeno e curar da doença. Aí é a glória da vida. É a né? glória. E tem muito. É. Não, exatamente. E Mas tem você pegar nesse exato centímetro. momento. Nossa. O paciente chega no consultório, tumor de 1 centímetro, eu falei, bom, esse é o menor dos problemas. Às vezes ela chega, obesa, tabagista, uma porção de coisa, um tumor e um câncer de mama de 1 centímetro. Doutor, minha vida acabou. Eu falo, olha, esse câncer nós vamos tratar, só que nós vamos ter que olhar para uma série de questões. Não é só isso aqui. Até para ele não voltar. O seu... Exato. Porque também tem Vai isso. fazer Aí ela parte- tira menos de 1 centímetro, tira e fica aliviada, porque Volta na você história da de- inflamação. Exatamente. Ela E aí continua continua inflamada. a fumar, continua a beber, continua a se manter num padrão sobrepeso ou obesidade. Vai Esse voltar. ano, uma paciente no meu ambulatório, obesa, tabagista, com câncer de 1 centímetro. Chegou desesperada por conta do nome câncer. É o pior nome que você pode ouvir na vida. Uhum. Pior. Chegou, doutor, tudo desesperada. Comecei a conversar com ela, ela aliviou, tranquilizou. Chegou um momento, falei assim, quando a gente passa por um problema igual a senhora tem, a gente precisa olhar para Deus e falar assim, você não pergunta para Deus por quê, você pergunta para quê. Para quê que eu tô passando por isso? Falei, sabe para que a senhora tá passando por isso? Para mudar de estilo de vida. Porque o seu risco cardiovascular por conta do tabagismo, da obesidade e do seu diabetes é muito maior do que o seu risco pelo câncer de mama. Então agora nós vamos cuidar da senhora, Sim. do câncer, da obesidade e do tabagismo. É isso. É para quê? Então por isso tem que fazer diagnóstico do tumor pequeno. E que é uma maravilha, né? Que aí você pode botar exatamente essa proatividade, tipo assim, olha, você não vai morrer de câncer de mama, esquece, tá? Mas agora Porque está comigo. tá pequenininho. Mas agora está Mas comigo. você pode morrer de efeito cardiovascular. Você falou que eu podia falar com a Regina, né? Pode, claro. Minha esposa querida. Domingo, estávamos almoçando no restaurante, tinha uma paciente minha tratada de câncer de mama. Fui e conversei. Quando eu olhei para ela, já é desse tamanho, comendo um rodízio de parmegiana. Até eu olhei aqui e falei,
Falei, depois nós vamos conversar. Falei, depois nós vamos conversar. Pega no flagrante. Depois nós vamos conversar. Mas com certeza, porque a gente fala isso por amor, não é? É por amor, é claro. Né? Vamos O conversar. mais fácil é você não olhar e ficar quieto. Mas não dá. Não dá. Tem que dar alguma sinalização, Não dá, porque é isso. senão você tá sendo omisso, né?